certo, vai dar certo. O Evangelho desta madrugada. Ler uma mensagem da Bíblia Sagrada para abrir o entendimento, porque o sono acabou, todo mundo está dormindo, mas Deus está no controle. Deus está em nós, Deus está trabalhando. A palavra do Senhor que permanece para sempre, ela não volta vazia, que segundo as Escrituras Sagradas, nós não devemos ficar calados enquanto os mentirosos estão falando. Os mentirosos estão trabalhando dia e noite, pregando, mentindo, roubando, adulterando, estrupando, mentindo e dizendo que é palavra de Deus. Mas nós que somos conhecedores da palavra de Deus deveremos desmascarar todos esses cães gulosos, disse por Isaías 56 anos, no seu capítulo. Isaías 56, no versículo 11, isso, que diz a palavra do Senhor, que esses cães são gulosos, não se pode fartar, eles são pastores que não compreendem, cada um está no seu caminho, cada um para a sua ganância. Podemos ver isso, a pregação que eles pregam no Brasil não é aprovada nas Escrituras Sagradas, mas em todas as partes que se abrir a Bíblia Sagrada, vamos ver que eles são mentirosos, que eles são os ladrões, que eles são prostitutos. É o livro de João, capítulo 4, né? João, capítulo 4, começando aqui do versículo 1, que tem como tema a mulher de Samaria. Ele diz assim: quando o Senhor entendeu, que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João. Aqui é uma interpretação mal interpretada acerca dos cães gulosos, mentirosos, que diz que Jesus batizou nas águas e que eles podem batizar nas águas. A palavra do Senhor que permanece para sempre diz que Jesus é o pessoal que viram que ele batizava mais discípulos do que João. Mas o versículo 2 diz: ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos
tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Então, veio até o 9, né? Palavra do Senhor para o Brasil. Havia naquele tempo, não é hoje, né? Não é agora em 2023, havia essa desunião aqui entre os judeus e os samaritanos, né? Que eles eram brigados de mal, aqui confirma a mulher, e a mulher aqui tem um susto, porque Jesus, sendo judeus, fala com ela e ainda pede água, né, para beber, mas ela não fica calada, ela diz, dá aquela resposta lá. Mas Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conhecera o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai chamar o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vocês, judeus, vocês dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorará o Pai.
Vós adorais o que não sabes. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito. Importa que os que adoram o adoram em espírito e em verdade. Isso aí. É até o 24, né? Então tá aqui a mensagem, do 1º até o 24. Então, partindo para a leitura do Evangelho desta madrugada, já pedindo a Deus entendimento e conhecimento, fazendo uma base, uma análise da palavra de Deus acerca dessas palavras de Jesus Cristo aqui. E visando o que os pastorados brasileiros pregam. Puxando aqui a ver do seu versículo 18, que diz assim: porque tivestes, versículo 18 diz, porque tivestes 5 maridos, e o que agora tem, né, não é o teu marido. Isto disseste com verdade. Baseemos a palavra de Jesus entre a mentira e a verdade. Deus, ele não é apoiador de mentira. Deus não ama a mentira. Deus sempre falou a verdade. Neste versículo aqui, podemos alcançar a honestidade da palavra de Deus. A palavra verdade, ela se escondeu durante das pregações brasileiras bíblicas e da convivência mundial. Sempre a mentira, ela anda sempre na frente. Mas na hora que a verdade chega, a mentira vai caindo por terra, perde as pernas e não prossegue. Né? É o que tem aqui. Esse versículo 19 diz: disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Ponto. Né? Por aquela mulher tanto conversar com um verdadeiro pastor, com um verdadeiro professor, um verdadeiro ensinador. Aquela mulher percebeu que ela não conversava com um simples judeu. Ela conversava com um verdadeiro judeu. Ela conversava com alguém
tinha desejo, tinha vontade de ver as pessoas felizes. Quando ela conversava com pessoa que não estava ali tentando buscar uma vaca, nem tentando buscar uma casa, nem tentando buscar dinheiro daquela mulher. Ela conversava com uma pessoa que não estava ali interessado nos bens daquela mulher, mas ela descobriu que aquele pregador era um verdadeiro profeta, porque aquele pregador não estava incentivando ela a dar seus cavalos, a dar sua casa de morada, a dar sua fazendazinha, para que ganhasse salvação. Ele mesmo explicou para ela que a salvação vinha do meio dos judeus, que no caso era ele, né? O 20 diz, a mulher começou a falar no 20. Nossos pais adoraram neste monte, né? E vocês dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Quando aquela mulher ouve a palavra de um profeta verdadeiro, ela começou a abrir o jogo e os segredos das suas religião, da maneira que ela podia adorar a Deus, mas todas as suas famílias, né? Ela agora tem coragem, ela agora tem força para dizer, não, eu agora posso cantar meu segredo. Eu descobri que esse cidadão não é um simples homem, ele é um verdadeiro profeta. Portanto, vou contar minha vida toda para ela, né? E começou a contar a sua vida e dizer, né? Diz que nossos pais adoraram neste monte e vocês dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarás o Pai, né? Jesus fala para aquela mulher. Aquela mulher pensava que a adoração, que ela estava subindo o monte, fazendo sacrifício, perdendo noite naquele lugar. Ela acreditava que estavam adorando a Deus, né? Mas a verdade veio. O próprio Jesus disse que nem era naquele monte, né? Nem era em Jerusalém, né? E a palavra continua, né? Deus é Espírito, a Bíblia diz aqui, o próprio Jesus disse à mulher, Deus é Espírito e importa que os que adoram, adorem em Espírito e em verdade. Não tem nada a ver. Ninguém pode dizer que está adorando a Deus subindo no monte. Ninguém pode dizer que está adorando a Deus dando nada para ninguém, dizendo que eu vou dar o meu carro aqui, eu vou dar a minha casa, eu vou dar a minha moto, eu vou dar o meu 10% do meu salário para Deus, para ser abençoado. Porque não é assim que adora a Deus. Já daquele tempo. A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama
quando ele vier, vos anunciará tudo. Né? E Jesus lhe disse: eu o sou, eu que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Né? Eles se assustaram. Jesus está falando com aquela mulher, né? Mulher samaritana, aquela mulher não é do nosso povo, aquela mulher não fala como judeu, aquela mulher é uma mulher rejeitada, recusada por nós. E o que Jesus fala com aquela mulher? Eles ali debateram, diz a Bíblia Sagrada aqui, né? E na prosseguição da palavra, diz a palavra que diz assim: todavia ninguém lhe disse que pergunta ou por que falas com ela. Né? Eles conversaram um com o outro ali, mas quando chegaram em Jesus, fizeram questão de ficar calado. Né? E deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me diz tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E, entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém, ele lhe disse: eu uma comida tenho para comer, que vocês não conhecem. Né? Jesus disse: uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa ambos se
Criciúma, né? Porque nisto é verdadeiro o dito que um é o que semeia e outro é o que serve. Eu vos enviei a serva, onde vocês não trabalhaste, né? Onde vocês não trabalhaste. Outros trabalharão, e vós entrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher, que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. Né? E ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. E 2 dias depois partiu dali e foram para a Galiléia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria, o lugar ali, cidade ou território onde nasceu, né? Chegando, pois, a Galiléia, os galileus o receberam, vistas todas as coisas que fizera em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Canaã da Galiléia, onde da água fizera vinho. E havia ali um régulo cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e
curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não ver sinais e prodígios, sinais e milagres, não creres. Disse-lhe o rebo: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe tinha dito. Que Jesus lhe disse, e foi-se. E descendo ele, logo saíram ali ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhe, pois, a que hora se achara melhor. Disseram-lhe: ante às 7 horas. A febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora, a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu nele e toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galiléia. Aqui está a verdadeira palavra do Senhor Jesus. Mensagem lida. Deus, ele não se intimida e nem enfraquece. Deus sempre é forte, Deus sempre é salvador, Deus sempre é libertador e ele está no controle de todas as coisas. Portanto, essa é a mensagem lida desta noite, para que peço a contribuição de todos os inscritos. Isso não é mais o canal Leo do Nascimento antigo, mas esse agora é o canal Patu Santana, né? É o canal Patu Santana, só tem eu de inscrito. Vocês podem se inscrever, vocês podem compartilhar, porque a mensagem do Evangelho, ela permanece de graça. Eu não pago nada para pregar essas palavras, também não cobro de ninguém, mas que Deus possa ter sempre no coração de cada um a força da liberdade do seu poder. Então, aqui no livro de Mateus, no seu capítulo 7, no seu versículo 10 em diante, diz assim: mas quando seus irmãos, 7:10, mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. Ora, os judeus procuravam na festa e diziam: onde está ele? Onde está ele?
E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns, ele é bom, e outros diziam, não, antes engana o povo. Todavia, ninguém falava dele abertamente, por medo dos judeus. Mas, no meio da festa, subiu João, aqui não é Mateus, é João 7, né? Mas no meio da festa subiu Jesus ao templo, né? Subiu Jesus ao templo ensinar, e a ensinar. E os judeus maravilhavam-se, dizendo, como sabe estes letras, não as tendo aprendido? Jesus respondeu e disse, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Então aqui tem uma força de verdade, no qual os fariseus e judeus, eles eram escritores, eram estudantes. De repente aparece este homem no meio dessa festa, abre leitura e lê, sem nunca ter participado de colégio, sem nunca ter participado de nenhum ensino fundamental, mas atrepassou os ensinos daqueles, a leitura daqueles que era estudado, daqueles que tinham gastado tudo para aprender, para fazer aquelas leituras, né, escritura. Ele, sem estudar, ele conseguiu dominar todos esses verdadeiros escrivãos. E a palavra de Deus envergonhou este exame quando eles abriram a boca e diziam, eles não leem, ele nunca estudou. E como sabe ler estas palavras que nós escrevamos, que nós fizemos, né? E é nesse jeito. A religião, ela anda pregando e maltratando aquelas pessoas que não estudaram, aquelas pessoas que não leram, aquelas pessoas que não têm um bom conhecimento da palavra de Deus. A religião tem se apoderado e tem escravizado. E é dessas pessoas que elas tiram o seu sustento, dessas pessoas que elas tiram as suas riquezas, por as pessoas acreditar nas palavras deles e não tentar buscar a palavra de Deus que está escrita. Eles não são
pregadores da palavra de Deus. Eles são verdadeiramente ladrões e mentirosos por não crerem na palavra de Deus. Esse vídeo, ele mesmo neste livro, diz a palavra de Deus no livro de João 10. Né? João 10 diz a qualidade desse povo. Diz quem são esse povo no livro de João, capítulo 10. Né? São povos que não são de brincadeira. Né? Eles não estão para pregar a palavra de Deus, eles estão para levar mentira em nome da palavra de Deus. João 10, né? João 10 diz assim a palavra do Senhor. Na verdade, versículo 1, na verdade, vos digo que aquele que não entrar pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. O que é que Jesus está dizendo aqui? Né? Aquele que não prega a verdade de Deus, aquele que não ensina a verdade de Deus, aquele que usa o nome de Deus para pegar dinheiro, para tomar alguma coisa de bem, e aquele que não ensina a verdade de Deus, mas passa a vida toda falando em Deus como mentira, construindo o templo para chamar a casa de Deus, adorando em monte, dizendo que está adorando a Deus, pedindo carro, pedindo moto, pedindo casa das pessoas, pedindo 10% do seu salário. Veja que Jesus, ele era judeu. Jesus devia construir um templo e dizer, vocês todos têm que ser dizimistas. Eu sou o filho de Deus e vocês devem dar o dízimo para o Filho de Deus. Mas quando ele olhou, ele viu que ele é da tribo de Judá. E os que podiam cobrar dízimo naquele tempo eram os da tribo de Levi. Então Jesus não pode participar desta maneira, desta lei, deste mandamento. Jesus não pode construir um templo e dizer, trazer todos os dias a cada tesouro para que haja mantimento na minha casa. Paulo é da tribo de Benjamim, também não pode construir um templo para dizer, trazer todos os dias a cada tesouro. Veja que há uma grande ignorância acerca destes exames que se diz de Deus. Olha o que diz o versículo 2. Aquele, porém, que entra pela porta que prega a verdade, é o pastor das ovelhas. Né? Aquele que não está preocupado com dinheiro, não está preocupado com casa de ninguém, não está preocupado com carro de ninguém, não está preocupado com fazenda de ninguém, não está preocupado com nada deste mundo, mas sim em pregar a palavra de Deus. É o pastor das ovelhas. O versículo 10 diz assim, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Jesus faz a diferença. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Não é isso? Esse é o versículo 10. Então quer dizer, o que nós temos no Brasil pregando não é pastor, não é bispo,
não é apóstolo, não é missionário, não é nada, é ladrão, usando o nome de Deus para pegar para si dinheiro, para pegar para si riqueza. Porque a palavra de Deus que permanece para sempre não sai da boca destes homens por nada. Sai testemunho, sai expulsamento de demônio, sai a oração, sai a língua estranha e sai também por causa da ganância. Eles aprisionam as pessoas a ficar naquele lugar, não para ouvir a palavra de Deus, mas sim para contribuir com eles. É isso que é vergonhoso e é isso que eles têm pregado. O livro de Romanos, capítulo 6, é muito... Romanos 6 derruba a pregação deles completamente. Eles dizem que o batismo é nas águas. O livro de Romanos, capítulo 6, diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? E eles estão empurrando as pessoas dentro de cacimba, dentro de piscina, dentro de rio, batizando pessoas, quando todas as pessoas são batizadas na morte de Jesus. Não existe ninguém pagão. Jesus não deixou nada por a metade. Jesus fez tudo completinho. O que nós precisamos é de professores para conhecer o que Jesus já fez. Não é para nós fazer nada. Tudo já está feito. Jesus fez tudo. Romanos, capítulo 8. Olha, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Isso não foi quando eu dei meu dízimo. Isso não foi quando eu dei minha casa. Isso não foi quando eu dei meu carro ou minha moto. Isso não foi quando eu dei meu dinheiro por oferta. Isso não foi quando eu fui adorar em monte. Isso não foi quando eu fiz nenhum culto de adoração a Deus. Para Deus pouco importa. Tanto faz se a pessoa está fazendo vídeo, como está em um culto, como está, esteja onde estiver, Ele foi quem fez. Não é eu que vou fazer. Vai numa maneira de que as pessoas possam entender que Cristo já fez. Não é para as pessoas fazer. É para entender do que Cristo já fez. Quem libertou foi Ele. Isso não foi por preço nenhum. Não é por preço nenhum. Isso Ele fez de graça. Gálatas 3, versículo 13. Diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Foi Ele que decidiu, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Então isso não é, Ele não fez isso para cobrar depois. Não, eu vou aqui morrer por vocês, resgatar o pecado de vocês, mas vocês, a cada um que for nascendo, vão contribuindo com dinheiro para ir pagando isso aí. Não, isso aí
Não tem pagamento para isso aí. Isso aí foi uma decisão de graça, por amor. Capítulo 5. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não tornes a meter-vos debaixo da servidão. Né? Debaixo do jugo da servidão. Então, quer dizer, a palavra de Deus, pela boca de Paulo, faz uma pergunta para aquelas pessoas. Se vocês estão firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, vocês não precisam dar dízimo, não precisam dar oferta, não precisam dar carro, não precisam dar orar não precisam fazer esses tipos de orações. Qual é o pastor, qual é o bispo que vai falar que a oração tem algum poder depois dessas eleições que passaram, né? Que as pessoas sentiram que o Bolsonaro estava perdido, né? E caíram no chão de joelhos nas suas casas, pelos montes, no meio da rua. Multidões arrastaram, parando o carro, impedindo o trânsito, caindo na frente dos carros, fazendo oração no meio de rua, na chuva, no sol, para que Bolsonaro ganhasse as eleições. E a pergunta é, Bolsonaro ganhou? Bolsonaro não ganhou porque a oração não tem poder. Oração não tem nenhum poder. Todo poder está em Cristo Jesus. Aqui no livro de Paulo. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Não foi a oração que libertou, foi Cristo. E não tornes a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Não adianta orar, não adianta rezar, não adianta fazer nada, porque tudo isso aqui já valeu, já foi cumprido. Deus já cumpriu tudo isso aqui, né? Essas orações que eles oram hoje tinham todo o poder antes da cruz, depois da cruz. Cristo fez tudo, Cristo orou, Cristo fez tudo para que tudo ficasse cumprido. Mas só precisa de professor para nos abrir o entendimento, para que nós possamos prosseguir sem medo a palavra de Deus. Versículo 1 diz que, o versículo 1, capítulo 1 de Gálatas, versículo 6 em diante, diz assim: maravilho-me de que tão depressa passasse daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. É isso que está acontecendo, né? Esses cidadãos, no versículo 7 aqui, que estão pregando no Brasil, eles estão transtornando o evangelho de Cristo. Eles estão mentindo, né? Porque o 8 diz, mas ainda que nós mesmos, Paulo se responsabiliza, diz, ainda que nós mesmos, nós que somos pregadores da verdade, né? Ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja amaldiçoados. Então, quer dizer, esses evangelhos fora das escrituras sagradas, fora do que Paulo pregou, não tem nenhum foco, nenhum interesse da gente aprender ele. Que não vale nada, então, que não vale nada, não adianta a gente aprender.
Evangelho de você dar dízimo, evangelho de você dar oferta, evangelho de você dar casa, evangelho de você dar moto, evangelho de você dar algum terreno que se tiver para pastor. Esse evangelho não vai fazer bem para as pessoas. Então as pessoas não adianta ouvir esses caras, porque não vai adiantar. E é isso que tem acontecido, porque os cidadãos que pregam no Evangelho, eles não têm o desejo de ensinar o Evangelho. Eles têm o desejo de tomar o que a pessoa tem, porque eles não querem anunciar a verdade. Eles querem anunciar a mentira. E a mentira tem se feito verdade por todo o tempo aí. Portanto, a palavra do Senhor que permanece para sempre está corretamente na Bíblia, a Bíblia é verdadeira. E quem é mentiroso são os pregadores que estão pregando essas palavras e não tem foco. As palavras deles só tem, puxa para dinheiro. A Bíblia puxa para santidade. E vocês que estão escutando esse vídeo e gostaram da mensagem, entenderam que ela foi um pouco longa, vocês possam participar compartilhando, dando seu like, se inscrevendo no canal e mostrando para as pessoas. O foco não é dinheiro, o foco é mostrar para as pessoas que o evangelicalismo